Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito interessante que diz respeito à inteligência artificial no direito de família, e esse tema, que é extremamente relevante, ele importa em diversas áreas, e hoje nós vamos fazer especialmente uma abordagem do impacto que a inteligência artificial tem, especialmente no âmbito do direito de família. Esperando o pessoal que já está chegando para essa live, e eu vou chamar aqui o nosso convidado, o Gustavo. O Gustavo já está conectando aqui conosco. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. O Tudo pessoal jóia? já está chegando, você vê que a gente já está aí com bom público, começamos no horário, né? Claro, Uma importante. pontualidade, sim. Boa noite, então. Boa noite. Aos que estão chegando, eu já havia comentado, então, o tema da nossa live, e vou fazer uma breve apresentação a teu respeito, né? Para o pessoal que chega, que eles estão presentes, acho que estão nos ouvindo bem, só ter um retorno se está tudo bem, se estão nos ouvindo direitinho. Eu E eu escuto vou, bem. tá bem. Eu vou então apresentar o Gustavo Rocha. Ele é um consultor com mais de 15 anos de atuação no Brasil, também em Portugal. Ele presta consultoria especialmente nas áreas de gestão, tecnologia, inteligência artificial, robôs, jurimetria e inovação. O Gustavo, que a gente vai bater esse papo hoje, ele é um advogado, é colega, advogado de formação, e ele é pós-graduado também, fazendo parte de uma comissão de tecnologia e acesso à justiça e ética da OAB desde 2002. É isso, né, Gustavo? Sim, eu faço parte de diversas comissões, né? Nem adianta entrar muito no. Senão nós vamos passar a live relatando as comissões, mas enfim, o que Não tem de vale a mais pena. importante, né, no teu currículo. E nós nos conhecemos por ocasião de um grupo de estudos, esse grupo de estudos que eu ainda faço parte, que é a gestão de escritórios. Sim. E esse grupo de estudos é coordenado, então, pelo Gustavo, na OAB, Rio Grande do Sul. E a partir deste momento que nós nos conhecemos do grupo de estudos, essa temática passou a ser mais presente, né? Por algumas características. Primeiro, assim, nós advogados atuantes, eu nessa área de família já atuo há mais de 20 anos, é preferencial que a gente esteja sempre à frente, sabendo que está por vir, né? Sim. E preparados, então, para as inovações, para tudo que nós temos de possível, sempre para deixar o nosso atendimento, o nosso trabalho o mais impecável possível. Sim. Então, nesse grupo de estudos, para quem está nos assistindo, eu toquei no assunto, a gente estava numa reunião online, reuniões pelo Zoom, e eu toquei no assunto com o Gustavo comentando que um cliente em atendimento disse para mim: doutora, eu estou preocupado porque tem algumas questões que vêm sendo debatidas e eu acompanhei, e agora eu estou receoso que essa questão da inteligência artificial, que parece dizer, tomando conta dos escritórios e de tudo, chega a ponto que o advogado vai preencher os nomes, alguns detalhes das qualificações, e quem vai julgar vão ser os robôs. Então, ele me disse, eu gostaria de saber da senhora, doutora Beatriz, como que está isso? E aí isso, você lembra, acredito, né? Que a gente... Sim. E foi a partir daquele momento que nós dois combinamos que a gente estaria, então, nesse bate-papo, trocando uma ideia. E para isso, antes de te passar, então, para você falar mais diretamente sobre esse assunto, eu acho que é importante também que a gente possa esclarecer por que o direito de família ele é tão particular e tão diferenciado de outras áreas do direito.
né? Uhum. Por que que o nosso título, inclusive, ele fala desse impacto nessa área essencialmente humana, né? O que que ele Sim. tem de tão diferente? Bom, então assim, primeiramente é porque no âmbito do direito de família você vai envolver tanto aspectos emocionais quanto aspectos patrimoniais. Eu diria que o direito de família, ele ele envolve o que há de mais delicado na tua vida privada, desde o teu nascimento até o momento da tua partida desta dimensão, né? O direito de família, então, ele vai sempre apresentar essa questão de que não há receita de bolo no direito de família. Né, Gustavo? Você que é um advogado de formação, e por isso que você, na consultoria, acaba sendo tão mais impecável por conhecer o jeito que a gente trabalha. Sim. E o direito de família, então, o que ele tem nesse diferencial? Quando o advogado prepara uma peça, uma sustentação oral, quando ele passa uma orientação, nunca há nada pronto no sentido de pré-formatado, como você vai trocar apenas alguns itens daquele pedido, vai servir. De que forma eu posso esclarecer isso? Por exemplo, guarda de filhos, né? Nós falarmos na guarda de filhos, cada família é única e uma guarda, ela pode ser compartilhada, unilateral. Tem várias maneiras de você ajustar isso. Se você fala de uma pensão alimentícia, você vai ter que ajustar essa pensão, como a gente sabe, dentro da necessidade, possibilidade, proporcionalidade. Isso em cada caso, seja ele acordo, seja ele uma situação que vai para via judicial e discussão, ele é sempre único. Como cada família é única. Não se repete e não tem essa receita de bolo que muitos poderiam imaginar que isto existisse no âmbito do direito de família. Então, o direito de família, mesmo quando você fala em gestão de empresas familiares, quando você toca num ponto de que há uma possibilidade de elaborar um pacto antinupcial, sempre é muito personalizado, né? Um trabalho muito focado naquela situação. Então, nisso, Gustavo, que a gente está nessa troca de ideias, eu te chamei e a gente combinou de vir, justamente para que as pessoas possam entender como essa inteligência artificial pode nos auxiliar no âmbito do direito de família e aonde que ela não tem essa entrada, esse espaço no âmbito de direito de família. Perfeito. Em primeiro lugar, boa noite, né? Todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, trocando algumas ideias e a gente podendo evoluir sobre este assunto um pouco mais específico dessa oportunidade do que normalmente a gente aborda sobre inteligência e outros temas de uma maneira um pouco mais abrangente. Eu acho que o conceito começa bem como a Beatriz colocou. A gente começa pelo conceito do que é família no direito de família, o que é o conceito daquilo que tu estrutura o teu direito de família e de que maneira isso pode ser colocado na área da tecnologia em primeiro lugar, porque a inteligência artificial é um pedaço da tecnologia. Então, entrando dentro da seara da tecnologia para depois chegar na seara da inteligência artificial. Hoje, eu diria que nas áreas que são mais personalíssimas, né, embora o direito de família seja uma área preponderantemente de fatos, né, e alicerçada no direito, mas preponderantemente de fatos, e por isso que ela se torna tão específica, por isso que ela se torna tão única, né, singular nesse aspecto, nós temos um banco de dados, né, nós começamos a formar banco de dados de uma maneira inteligente. Se formarmos de uma maneira inteligente, nós podemos extrair pelo menos um pouco de automação e podemos sim utilizar a inteligência artificial a nosso favor, mesmo em áreas tão específicas. Entretanto, para que isso aconteça de uma maneira bem clara, bem objetiva, é necessário explicitar para vocês de uma maneira talvez um pouco mais objetiva de que maneira vocês podem fazer isso. Vamos pegar um exemplo. Como bem disse a doutora Beatriz, vamos falar de guarda, vamos falar de repente de uma separação, vamos falar de elementos que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano do direito de família. Nada é igual, né? As famílias são, na verdade, duas pessoas quando resolvem se unir e um dia resolvem se separar por motivos alheios que for, todas elas tiveram uma história pregressa, todas elas tiveram um porquê que se uniram, um porquê que se separaram, se tem filhos, se não tem, o que elas constituíram, o que deixaram de constituir, e assim por diante. Elas constituíram uma vida que é única. E todos nós somos singulares, não é só na íris e não é só na digital. Somos singulares também nas nossas atitudes. Por isso
E quando nós lidamos com o direito de família, nós estamos lidando também com a singularidade de cada indivíduo e cada processo. Neste sentido, fica quase impossível, se tu parar para uma análise rasa, de entender como a tecnologia pode ser útil. E aí nós temos que entrar um pouco mais profundo para poder fazer essa análise. Por exemplo, a inteligência artificial, como a gente conhece em processos de massa, como é o caso, por exemplo, de direito de trabalho, direito de previdenciário, direito bancário e outros, ela é largamente conhecida por ela automatizar processos que são extremamente repetitivos. Isso é uma das facetas, né? Uma das facetas da inteligência artificial. Mas ela não é a única. E talvez aí surja a grande questão que o pessoal às vezes não entende, que a inteligência artificial pode ser mais abrangente do que normalmente o pessoal pensa. Quando eu penso no contencioso, eu concordo 100%. Não tem como aplicar isso no direito de família. Porque no contencioso, o contencioso ele é muito específico, ele vai talvez trazer uma questão muito... Por exemplo, vamos pegar uma ideia de software, que nem é inteligência. O que eu vou falar agora é a automação da mais básica que existe no mercado. Eu vou ter um software, por exemplo, que eu vou abrir, vou fazer um cadastro, vou dizer que era guarda, vou dizer que a particularidade deste caso, o assunto, ou o objeto da demanda tem filhos, patrimônio e mais alguma coisa. E, na verdade, o que é a inteligência? Que não é inteligência, na verdade, o software vai fazer. Ele vai separar um banco de teses que eu vou escolher para poder verificar o que melhor se adapta à minha realidade fática e vou ter que escrever em cima disso e colocar toda a minha inteligência em cima disso para poder produzir uma peça adequada. Ou seja, um convencimento, porque, na verdade, peça é uma coisa até equivocada. É o convencimento do juízo do direito que existe. Este é o sentido básico daquilo que é uma automação. Agora vamos pensar se eu colocasse uma pitada aí de inteligência no meio dessa brincadeira. O que eu posso ter? Eu posso ter um auxiliar ao meu lado para fazer uma coisa que os advogados usam pouco ainda e que eu acredito que seja um grande diferencial competitivo em curto e médio prazo, que é a inteligência artificial sendo utilizada como ferramenta de interligação do conhecimento. O que é isso? Isso é aquilo que a gente escutava há anos atrás, 2014, 2015. A primeira inteligência, para fazer um histórico aqui para vocês, a primeira inteligência artificial que nós tivemos notícia na área jurídica, tá? Na área jurídica, foi o Ross. O nome dela é Ross, nasceu na Inglaterra, e ela foi a primeira que surgiu nos idos ali de 2012 e 2013. Isso não é novo, tá? Essa questão toda de inteligência, sim. O pessoal fala como sendo uma coisa de agora, isso é uma coisa que já existe há muitos anos. De lá para cá, a IBM, principalmente, que criou a primeira, que foi lá o Deep Blue, que lutou no xadrez lá, etc., que depois veio fazendo o Watson, que foi a primeira mesmo, que está em várias áreas hoje, está na saúde muito forte, está na inteligência da indústria muito forte, em outras searas, e está também na área jurídica. Né? Nós temos cases no Brasil de escritórios de advocacia que utilizam o Watson, ainda num preço caro, tá? Mas utilizam o Watson como verdadeiros assistentes, né? Auxiliares jurídicos. Esta inteligência ela já está fazendo um trabalho diferenciado. Ela já está criando ferramentas que podem ser úteis aos advogados. O que ela faz? Que é o grande diferencial. Tu consegue botar palavras-chave para pesquisar, por exemplo, e ela não faz uma pesquisa rasa como é uma pesquisa do Google. Pesquisei guarda compartilhado. O Google vai lá e me traz o que tem no Planalto, me traz legislação, me traz daqui a pouco jurisprudência, etc. Ponto. É isso que o Google faz. Se tu pegar um Jus Brasil, por exemplo, da vida, ele já faz o quê? Ele faz um interrelacional. Tu entra lá dentro e ele começa a te relacionar aquilo que tu pesquisou com outras coisas, o que já é um princípio da inteligência artificial. E se tu tiver inteligência aplicada, como alguns softwares jurídicos têm e algumas outras ferramentas no mercado estão se predispondo a desenvolver, já está mais forte na área de contratos, em algumas outras áreas, o que tu consegue fazer? Ele consegue fazer a pesquisa direta, do tipo, a guarda compartilhada em tal tese, ele pesquisa a mesma coisa, ele pesquisa o antagônico, as decisões contrárias, ele consegue fazer preceitos, que é início, de jurimetria. Ele começa a te identificar o que os tribunais têm definido neste e naquele sentido, conforme a jurisprudência que tu escolheu, e ele consegue fazer algo que eu julgo que é fantástico, que é o seguinte: conforme mais eu usar a ferramenta, conforme mais eu pesquisar, e mais eu clicar, e mais eu mostrar o que eu quero, ela aprende comigo. E ela vai entendendo o que eu quero, o que eu penso, e o que eu gostei, porque quando eu clico e copio, ela também sabe.
E aí ela começa a pensar junto comigo. E ela se torna uma aliada feroz, porque daí ela começa a ter a minha inteligência de decisões e ela começa a basear a pesquisa dela em cima disso. Isso é a primeira etapa, é a primeira camada da inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, eu acho que é um outro ponto importante das pessoas se darem conta, nós temos quatro camadas de inteligência artificial. Tá? Isso, eu às vezes vou olhar... eu vou te interromper só um pouquinho para te falar que a gente tem um número bom já de pessoas nos assistindo e tem alguns que não são nossos colegas, especialmente da área. Teve gente que foi entrando, está chegando agora. E nesse sentido do que você vai expor, acho bem importante também pontuar nesses 4 aspectos alguns casos que nós já conversamos anteriormente, inclusive de pesquisas que nos auxiliam, que antes era uma tarefa em muitos escritórios do estagiário, para pesquisar de jurisprudência, atualizar de alguma coisa, e que dinâmica que essa inteligência artificial pode trazer para a gente de facilidades, tá? Proporcionar, né? Exatamente. Só para explicar ao pessoal quais são as ondas da inteligência artificial são em 4 níveis, tá? Nós temos a primeira onda que já existe e está amplamente conhecida por todos nós, que é quando tu vai assistindo, por exemplo, vídeos no YouTube e daqui a pouco tu assiste lá um vídeo sobre comédia, um vídeo sobre desenho para os teus filhos e tu bota um terceiro vídeo sobre direito e tu bota mais um sobre comédia. Pronto, o YouTube entendeu que comédia é o que tu gosta de assistir e ele vai começar a te botar muito mais sugestões daquele nível do que de outros. E é por isso que os YouTubers, né, as pessoas que vivem disso, elas vivem pedindo para ti, curte, te inscreve, porque daí o YouTube entende que eu sou relevante. Ou seja, o YouTube aprende por inteligência artificial, e a inteligência artificial do Google é muito boa, ela aprende com o teu uso. E isso é o básico do básico da primeira onda. A segunda onda, que nós já temos também, é a inteligência artificial empresarial. Ela é uma inteligência artificial hoje que já é utilizada em bancos, com chatbots de automação. Hoje, quando tu conversa, por exemplo, tu entra no Nubank da vida e vai conversar com um assistente, tu não está conversando com um ser humano, tu conversa com uma máquina. Se tu entrar numa Panvel da vida, tu já faz isso. Se tu entrar em várias, na Magalu é assim, todos eles já colocam bots de automação. E, inclusive, alguns escritórios de advocacia têm desenvolvido isso também como a primeira camada de atendimento. Tá? Então, para vocês terem uma ideia de como isso é relevante, o Conselho Nacional de Justiça, há bons tempos atrás, acho que faz bem mais de 3, 4 meses, antes da pandemia, né, foi no início do ano, ele criou, por exemplo, uma inteligência artificial, que agora eu não vou me recordar o nome, estou com a foto dele na minha cabeça, mas não me lembro o nome exatamente, que era para situações de mulheres com vulnerabilidade em violência doméstica. É um site que tu entra e tem uma inteligência artificial ali atrás, que conforme as perguntas vão sendo respondidas, a inteligência artificial te doutrina e te caminha, e pelo IP da máquina e por uma série de outros fatores que estão atrelados ao acesso, principalmente se for feito por um celular, a pessoa pode chegar, inclusive, ao acionamento da polícia. Quer dizer, nós temos hoje a inteligência artificial, inclusive na área, né, provavelmente de família, também ligada um pouco ao criminal, mas uma área também essencialmente das relações humanas. Nós temos a inteligência artificial nos assessorando, mas é uma inteligência artificial nível 2. Ainda é a inteligência artificial empresarial, digamos assim, do nível ainda de automação, com inteligência. O nível 3, que é a inteligência automatizada, a inteligência artificial perceptiva, ela está ainda engatinhando, que é justamente o que nós temos nos nossos celulares, quando a gente conversa com os bots, quando a gente conversa com os nossos assistentes virtuais. É justamente o que a gente tem hoje nos nossos celulares também, em outras ferramentas, através do reconhecimento de voz. Por exemplo, talvez vocês não saibam, é um serviço muito útil do YouTube, que é fantástico, e que as pessoas, às vezes, por não conhecerem, não entendem que o YouTube já faz isso. Qualquer vídeo, tá? Qualquer, não importa o vídeo. Vamos supor, essa nossa live aqui, a gente salva ela, bota no YouTube. A partir do momento que o YouTube tu botou ela lá dentro, ele fez a transcrição dela lá para dentro, se tu clicar nos 3 botões, 3 pontinhos que ficam embaixo do vídeo e clicar abrir transcrição, o YouTube transcreve em alguns segundos todo o áudio em texto. E tu pode procurar com Ctrl F e achar a parte que tu quer do que foi falado naquele vídeo e clicar e ele te leva para aquela parte do vídeo. Olha que interessante, né? Isso não é inteligência artificial. Sim.
Isso ainda é uma automação, mas o pessoal Sim. já leva, porque é um nível desconhecido, às vezes, de situações, o pessoal já leva, não, isso é um conhecimento Sim. futurista, isso é o supra-sumo. Não, isso na verdade foi uma empresa que o YouTube comprou há mais ou menos uns 3 anos atrás, e se vocês procurarem o que eu escrevi há 3 anos atrás, vocês vão ver que quando o Google comprou essa empresa, eu falei, a tendência é vídeo, a tendência é unir as duas coisas, e o YouTube está encontrando formas de indexar isso. Porque eles não compram empresas à toa. Eles estão buscando a tecnologia, ela nasce justamente nesse caminhar. É por isso que hoje podcast, por exemplo, está caminhando tão rápido quanto YouTube. A gente tem que entender que vídeo e áudio é a tendência. O texto não é a tendência. Isso é uma característica. Nós hoje fizemos um trabalho de indexação por texto porque ainda é necessário. Vai chegar uma hora que não vai ser mais. Vai chegar uma hora que nós vamos rir dos hashtags. Isso é futuro, mas isso é um futuro que está logo ali. Porque quando nós chegarmos justamente na quarta onda, que é aí sim, nós chegarmos na inteligência artificial autônoma, aí nós vamos ter que tomar cuidado. Porque a inteligência artificial autônoma é aquela que ela criou, ela pensou e ela mesmo conclui. Ela mesmo desenvolve. Algo que hoje é ainda impensável. Hoje não existe. Hoje, qualquer inteligência artificial em qualquer nível do mercado, ela precisa do ser humano. E aí eu quero ressaltar algo que no direito de família vocês conhecem de sobra e que muitas outras áreas ainda às vezes esquecem, porque já estão em processos de automação por outros motivos, que é justamente o lado humano da tecnologia. Quando a gente fala em advocacia 4.0, a gente fala da tendência da tecnologia em cima das questões, quando a gente fala de como a tecnologia é importante para poder automatizar processos, para nos fazer ganhar tempo, para poder gerar controle e uma série de outros fatores, a gente às vezes não lembra que a evolução disso são as pessoas. E aí nós voltamos à base, né, que é o direito de família. Pessoas. Pessoas. Ah. Nesse sentido do que você está falando, é importante que a gente diga que são essas pessoas que vão operar tudo que tiver de Sim. mais novo de tecnologia. E eu sempre gosto de dar exemplos, porque a gente não fala só para os colegas advogados, e às vezes quem nos assiste gostaria de entender do assunto e fica assim na expectativa de uma situação que eu tive muitos anos em universidade, professora da faculdade de Direito, disciplina de família e sucessões, e aí acabei ministrando uma disciplina numa pós-graduação multidisciplinar, que é a tendência, né, Gustavo Inter, multidisciplinar. Sim, sem sombra de dúvida é isso mesmo. Isso, mas já naquele tempo. Então nós tínhamos principalmente lá psicólogas, assistentes sociais, tinha sociólogo também, pessoas formadas em história, né? Então, um grupo muito bacana de trabalho ali. E quando souberam que vinha uma professora oriunda da Faculdade de Direito, daquela unidade, que ia tratar o direito de família nesse aspecto, abrangendo esse outro enfoque também da psicologia e de outras áreas, né? Trouxeram logo o que eles acreditaram que tinham de melhor para fazer análise e para aproveitar aquele professor, aquele profissional ali, que no caso era isso, do conhecimento. E trouxe para mim a maior surpresa que esses profissionais de outra área foram lá, Código Civil, muitos no Dr. Google, que na época ele não era tão indexado ao que a gente, nem quero dizer o nome, que você joga lá no Google já sabe o que aparece, começa com J, né? É o que joga para cima, que a gente não... É uma barreira quase, né, para conseguir avançar. Sim. E aí com vários questionamentos, eles estavam angustiados, eu logo expliquei, eu disse, olha, profissional advogado, a gente não é aqui um prestar consultoria, é na função de professor, orientar como que a gente trabalha. E aí eu entendi que nesse multidisciplinar, a maneira como é tão complexo esse trabalho, né? Sim. Por que essa complexidade? Porque você imagina, então, uma das alunas chegou e me disse assim, inclusive eu quero te perguntar, se está escrito aqui no Código Civil que homem e mulher, que o casamento é entre homem e mulher, como que tem casamento entre 2 homens e 2 mulheres, né? Então, você fazer uma leitura do que é infraconstitucional, do que não é legislação infraconstitucional, o que é lei esparsa, o que a jurisprudência vai avançando, o costume, isso é muito mais complexo do que se pode ser imaginar, né? Então, você pegar um recorte, por exemplo, falando em direito de família, a 7ª Câmara Civil em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, julga dessa forma, a 8ª julga dessa forma.
eu que atuo em outros estados, aí pelo Brasil, então é muito interessante que você tenha uma rapidez, uma celeridade, que quando eu chego, por exemplo, fazer uma sustentação oral em São Paulo, em Curitiba, eu possa nessa sustentação oral já muito antes que isso, estar extremamente preparada e sabendo qual é o entendimento daquela Câmara. Não é que ela não possa mudar o entendimento no convencimento de outra questão, porque cada caso é um caso no direito de família, né? Mas então, estes mecanismos, né? Todos esses mecanismos. E há poucos dias debatia com outro colega e ele me dizia assim, meu Deus, esse pessoal vai se tornar dispensável. E aí eu entendo assim, ó, o que é o dispensável? Não é dispensável, mas cada vez mais a inteligência, o raciocínio lógico, a dinâmica, o conseguir ser um profissional mais bem preparado nessa amplitude, ele te favorece, ele facilita. Sim. Porque muito do preconceito dessa inteligência artificial também é que seja essa coisa emperrada. E tem um aspecto que eu já vou dizer para você, para quem está assistindo, que eu não gosto, que é da automação. Eu, por exemplo, tive uma experiência assim de WhatsApp, que não seria esse pessoal, que ele tem um outro nome, é o business, né? E eu não gosto, por exemplo, que dê uma mensagem automática, porque eu, para os meus clientes, da forma como eu trabalho personalizado, com escritório boutique, eu gosto de dar a resposta, procuro sempre naquele mesmo dia, né? Então sou eu que respondo esse WhatsApp meu, profissional, que eu tenho separado, e eu não gostaria da minha parte, se eu estivesse procurando um profissional advogado, que fosse algo automatizado, que fosse ali, olá, recebemos sua mensagem, retornaremos o mais breve possível. Mas isso é o meu jeito de trabalhar, e isso é a minha possibilidade na minha especialidade. Agora, é claro que um escritório que trabalha, por exemplo, com volume, e acho que seria bom a gente até explicar o que seriam essas ações em massa, né? Enfim, ou vamos pensar em direito do trabalho, em previdenciário, que tem necessidade de cálculos, ou que as pessoas estejam reiteradamente entrando em contato e que seja um escritório que queira dar uma demanda, um retorno diferente nessa situação. Eu acredito que o que você falou fica bem interessante, né? Sim. Assim, de você conseguir, com inteligência artificial, algumas situações de automação, tecnologia, organizar isso. Numa primeira live que a gente fez com uma colega de especializada em direito previdenciário, e ali eu já percebi como nós temos essas diferenças, sabe por quê? Que eu dizia assim na live, que eu faço um primeiro atendimento, sempre cobrei consulta, e é um atendimento que a gente combina previamente quanto tempo, sigilo, seja ela presencial ou online. E aí a colega já disse que a forma como ela fazia era primeiro receber uma documentação para fazer os cálculos. Para análise. Se tem diferenças de áreas, então, às vezes, para a gente até causa estranheza. Quer dizer, na área de família alguém faz um contato, mas tudo é de conversar. E essa situação personalíssima que eu digo, e que você consegue deixar isso mais pessoalizado, deixa um recado no escritório, a secretária atende, te passa, você faz um contato e retorna, possibilita até que essa pessoa esclareça, por exemplo, que ela está angustiada, qual é o documento que ela tem que levar, o que ela vai levar, e que o advogado, na sua maneira de trabalhar, ele possa tranquilizá-la e dizer, olha, terá um primeiro atendimento assim, assim, vou solicitar se for necessário, né? Então, o humano ainda é essencial e preponderante, ainda bem, né? Mas existem outras situações, por exemplo, você está dirigindo e você consegue, conectado ao teu celular ao carro, por exemplo, eu consigo fazer uma ligação, né? Sim. E o que você falou que já vai entendendo a tua linguagem, hoje a Siri responde para mim, e aí estou te ouvindo, né? Ela está habituada. Sim, ela já sabe. Ela já sabe, né? Então chame amor, por exemplo, e ela já sabe, ela chama. Exatamente. Né? Então essas facilidades são maravilhosas e a gente tem que se aproveitar disso, né? Essa pandemia, nós estamos hoje no home office, a maioria de nós, né, trabalhando, e é possível que você ali, tendo outros elementos, consiga desenvolver com muita tranquilidade o teu trabalho, sem uma outra assessoria ali presencial direto ao teu lado, né? Então eu estou vendo aqui a Elisandra dizendo que a questão não está na tecnologia, mas nas pessoas, é isso mesmo. A questão está nas pessoas, né? Na minha opinião, a tecnologia ela vem para auxiliar, né? Mas a questão está diretamente nas pessoas como vão operar isso.
E há um outro detalhe também que eu gostaria que você trouxesse para que as pessoas entendessem como isso envolve, é o aspecto do segredo de justiça. O segredo de justiça no âmbito de direito de família das ações, ele é essencial para que você consiga manter este sigilo, né? Então, Sim. esse sigilo único entre o advogado, entre o profissional, por questão ética, seu cliente e também, às vezes, essa pessoa que nos procura, ela desconhece isso. Ela diz assim, não, eu consultei no sistema, doutora, e o fulano, eles não entraram ainda com a ação, né, Sim. Gustavo? E aí eu respondo, não, mas no sistema, não, mas você não pode consultar, não vai conseguir consultar porque é Sim, segredo não de vai justiça. aparecer. Né? Não vai. Então, assim, mesmo, eu sei que semana passada, ou há poucos dias agora, você estava apresentando, junto com o pessoal da UAB, eu assisti uma parte, um novo software para fazer pesquisas de quais ações existiam, com aqueles Sim, foi nomes. ontem. Ontem? Tá. Foi ontem. Tanta coisa fiz de ontem para hoje, eu tô achando que foi na semana passada. Enfim. Sim, foi ontem. Foi ontem. Mas o que acontece é esse aspecto de que o segredo de justiça, âmbito de direito de família, e para quem estiver nos assistindo, se tiver dúvida, todas essas ações que são dessa esfera que a gente que eu referi no início, elas não vão ser acessíveis nesse sistema. É isso, né, Gustavo? Sim, isso não funciona, na verdade, nesse formato, é bem diferente. Só traçando um paralelo, até para não ficar uma resposta crua, né? Entre a questão da pessoalidade, que tu falava antes, eu acho que é importante ressaltar para as pessoas o seguinte. Vamos pegar uma análise bem simples e comparativa, multidisciplinar. Se tu pegar um psicólogo, por exemplo, tá? Comparando, que é um profissional que está junto ao direito de família, se tu pegar um psicólogo, por exemplo, e este psicólogo ficar apavorado com a pandemia, porque ele vai perder clientes, ele está deixando de ver uma oportunidade. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se tu pegar um advogado que me disser a mesma coisa, ele também está deixando de ver uma oportunidade. A oportunidade, na verdade, da tecnologia é ela se transformar numa ferramenta útil, prática e objetiva para servir o ser humano naquilo que a inteligência do ser humano propõe. Isso é pacífico. Não há inteligência hoje na tecnologia de forma que vá automatizar processos a não precisar do ser humano. Como o colega está colocando. Nos aproximamos da robotização do atendimento? Sim. Mas eu vou dar a dica para vocês agora já pacífica, porque eu utilizo isso direto. Eu, Gustavo, que lido com softwares e lido com tecnologia desde 1997, eu não gosto de conversar com máquina. E eu teria tudo para adorar conversar com máquina. Eu gosto de dar ordem para a Siri, para o assistente do Google. Eu gosto de dizer para eles o que eu quero, como eu quero. Eu me apaixono fácil, como eu digo, pelo seguinte. Hoje o meu celular, conforme eu vou clicando e vou usando, a inteligência artificial que está dentro dele já sabe o que eu quero. Então, nas sugestões de aplicativo já vem o que eu uso mais. Isso é inteligente, isso é me poupar tempo. Da mesma forma que hoje, eu conversar com o meu celular para que ele possa colocar as minhas agendas, os meus lembretes e as minhas tarefas, é maravilhoso. Mas isso não substitui quem eu sou ou a minha inteligência. A robotização do atendimento, ela serve para o nível 1 de atendimento que a gente chama, que é a secretária. Por exemplo, se eu tiver hoje, que vocês falaram no WhatsApp, ali agora há pouco alguns colegas também se manifestaram. Eu não gosto daquelas mensagens automáticas. Eu duvido muito que alguém goste. A questão é, quando tu coloca uma resposta automática, tu lida com dois fatores que podem ser úteis. Não diz que são, podem. Primeiro deles é a ansiedade. Como a resposta é imediata, e nós vivemos num mundo em que a ansiedade é muito forte, a pessoa já sabe que tu recebeu. Então isso pode ser bom, por um aspecto. E pode ser ruim se tu não dá resposta. O que eu particularmente sou contra, e sempre fui, e ainda sou, porque eu não vejo tecnologia para isso, é o seguinte, é a automação num nível como as empresas estão colocando e nos obrigando. Eu quero conversar hoje com uma empresa de telefonia, por exemplo, eu sou obrigado a passar por vários e vários canais antes de chegar no ser humano. É verdade. Aí, no caso da telefonia, né, a dica é um 9 ou 0. Quando tu atender, disca 9 ou disca 0, raramente ele não vai para o atendente, já vai. No caso dos robôs de automação, os chatbots, tu escreve a primeira coisa, nem conta o teu problema, só coloca a palavra atendente. O robô já está programado para entender que tu não quer trabalhar com ele, e ele vai tentar, talvez, te supor algumas coisas, e tu bota de novo,
atendente. E ele vai entender. Entendi que você quer ser tratado por alguém e vai te passar. Tá? Eu faço isso direto, porque eu não gosto realmente. Por quê? Porque a máquina ainda é muito burra pro que eu quero. Primeiro, porque eu não sou um usuário nível 1. Se eu estou pedindo ajuda, é porque o negócio é crítico. Segundo, é porque como eu vou ter que explicar para ela com detalhes técnicos, ela também não está preparada para entender. Que é o que acontece, foi o exemplo que tu deste, do Dr. Google. Né? O Dr. Google, ele é muito bom como um auxiliar. Ele é muito bom para te ter noções. Agora, tanto em outras áreas como na nossa, ele é péssimo como conselheiro. Quer dizer, se eu pegar hoje, né, qualquer sintoma que eu tenha, espirrei, tô com dor nas pernas e não sei mais o que. Ele vai dizer, tu tem câncer. Na verdade, é porque eu passo o dia inteiro sentado e de repente estou espirrando porque eu peguei uma gripe. Bom, não quer dizer que eu tenha Covid, quer dizer simplesmente que eu posso ter sintomas que não tem nada a ver com o que ele está concluindo. E é por isto, inclusive tem um filme, que eu até já referenciei em algumas lives, que eu acho muito interessante, que é do Dr. Coca-Cola, se não me engano é o nome, mas eu posso procurar e deixar depois, que é com o cara mesmo, o mesmo ator, aquele o Mike J. Fox, que fez o De Volta para o Futuro, que ele é um médico recém-formado, vai para uma cidade do interior, e ele chega lá num cara e ele diz, meu Deus do céu, tu tem a doença X, o cara vai morrer, e ele fica apavorado, e chega o médico, que é aqueles antigão, né, da cidade, e diz assim... Cortou agora, não sei para você. Agora Bola, e ele... Oi? não voltou, estava sem som, Ah, mas tá, voltou. deu uma cortadinha. Ele vai para ele, dá uma Coca-Cola, que passa. Quer dizer, a sabedoria está na experiência. Quando a pessoa nos procura, né, são 3 elementos, tá, que formam o convencimento do cliente. É o need, o like e o trust. Então, quando uma pessoa procura vocês em qualquer área do direito, ela procura vocês por um desses 3 elementos. Então, quando é na área de família, pegando um exemplo bem específico do que nós estamos falando, o elemento confiança, o elemento trust, ele é muito importante. Ela está procurando vocês porque ela entende que vocês, dentro do conhecimento que vocês têm, da ideia que vocês têm de negócio e tudo mais, vai poder resolver para ela. É certo que ela já procurou... Questão, sim. E se a pessoa tiver esse perfil, lembrando, se a pessoa, ela também vai procurar um profissional que tenha o perfil dela, né? Que Sim. vai querer a verdade, a justiça, ou a ética, né? É importante lembrar que... se constrói, né? Acho importante deixar claro que a gente não vai ter como fugir da tecnologia. Então, por exemplo, tu não vai ter como esperar que o teu cliente não tenha pesquisado no Google antes. Ele vai pesquisar. É tão comum quanto ele ter perguntado isso para um advogado que está estudando, um estudante ou um advogado conhecido dele. Mas se ele te procurou, tá? Eu acho que aí vem inclusive das relações familiares, né? Se a pessoa ainda está brigando contigo, é porque ela gosta de ti. Senão ela vai te largar. Ela vai simplesmente dizer, ó, não quero mais. Então, se ela está te procurando é porque ela tem interesse. Se ela ainda está discutindo, também. Quando o cliente me liga e diz assim, Gustavo, eu assisti um vídeo, esses tempos aconteceu comigo também. Um cliente de Minas Gerais me mandou um material que ele viu de um consultor, não sei de onde, em que o cara falava um monte de coisa e sobre a questão de plano de carreira. Eu peguei, ouvi atentamente tudo que o cara colocou e gravei para ele um áudio. Olha, o que ele está te dizendo, para ti não se aplica por causa disso, disso e disso. Agora, isso aqui que ele falou eu acho importante, mas tu vai precisar passar por essa etapa para chegar lá. Em bom português, eu não estou desprezando ele ter pesquisado, bem pelo contrário. É muito bom que ele venha mais qualificado para a conversa, porque quanto mais ele souber teoricamente, ou pelo menos tiver uma noção, ele também vai entender o grau de dificuldade que é de fazer. Da mesma forma... Sim, eu quero aproveitar para a gente, já que a gente está nessa troca de ideias, não querendo te interromper, mas para fazer uma outra observação. Eu, dia desses, estava na rede social, no Instagram meu profissional, olhando algumas coisas e fiquei bastante assustada com algumas postagens no Instagram, no âmbito da área que eu atuo, que eu sou especializada. Sim, família. Família e sucessões, com informações antigas, com algumas coisas de leis que não estão mais em vigor, ou foram revogadas, ou foram derrogadas. Situações assim, inclusive nós temos uma questão para abertura do inventário, que nem todos os estados cobram multa, né? O CPC determina um prazo, mas a gente sabe, São Paulo é uma realidade, Rio Grande do Sul é outra.
Sim. Mas assim, então, já que tem colegas, nós temos colegas aqui assistindo e quem nos está ouvindo e refletindo isso com quem vai nos acompanhar agora ao vivo ou depois, é muito importante essa solidez na formação, porque essa informação pontual depois ela vai agregando. Mas essa solidez na informação que ela te dá, essa independência, essa autonomia para você saber que o que você está lendo é certo ou errado, né? Parte, falando em família, aquela mesma coisa da tua família. Quer dizer, você tem um senso crítico, preparar teu filho, a pessoa que está na tua casa, para que quando ela saia daquela tua proteção, ela tenha autonomia para decidir, né? Quer dizer, ela tem uma visão, ela assiste um filme, ela tem uma visão crítica, ela forma o convencimento dela. E nisso me preocupou muito, então, uma série de informações, porque quando a pessoa procura um profissional e ele se diz especializado nessa área, o mínimo que se presume é que ela tenha os conhecimentos elementares, né? Claro que, como você disse, o diferencial de cada profissional, o renome, o conhecimento. Isso todos nós temos. Alguns clientes vão se identificar com uma pessoa, com um profissional, com outro, isso é fato. Mas, assim, questões básicas, então, até porque nós estamos envolvidos com a própria OAB do Rio Grande do Sul, de uma questão ética, e que eu sei que você também tem um cuidado com o marketing. Eu, por exemplo, não contrato empresa, não me sinto tranquila hoje para isso, tá? Mas eu sei que você trabalha com isso também, tem os profissionais, mas como é importante que, se contratar alguém, seja alguém que tenha conhecimento também, quem for advogado, da área, para que não incorra em infrações éticas. Claro. Né? E que não saia postando coisas que não são verdade, porque é muito ruim que a pessoa receba uma informação equivocada. Quantas vezes eu atendo no escritório que a pessoa chega, escritório ou agora online, chega triste, já me dando a informação, eu sei que é difícil, mas a fulana recomendou seu nome, porque você isso e aquilo, assim como se fosse a tábua de Salvador, o último, por quê? Porque ela recebeu uma informação equivocada. Né? Então, essa questão do colega dizer, não é minha área, não sou especialista nisso, ou vou pesquisar, mas não dar uma informação qualquer, porque informação hoje de excelência, ela é muito, você tem um retorno, uma remuneração muito importante para isso, né? Você tem um domínio, um conhecimento de uma área. Então, até para fazer um paralelo, né? Eu acho que é importante nesse sentido. Lembrando, até a tua fala me lembrou um texto muito bonito do Khalil Gibran, onde ele fala sobre filhos, e ele compara filhos a flechas. Né? O nosso papel enquanto pais é ser arco. Preparar eles para o caminho deles de forma independente e o mais alto que a gente puder. Então, colocar essa ideia dentro da nossa formação. Né? Trabalhar como um conceito de sermos arcos para conhecimento daqueles outros que quiserem serem lançados por arcos como nós, mas também, ao mesmo tempo, acho que é muito importante que a gente tenha, dentro dessa linha, desse paralelo, compreender que as pessoas, cada vez mais, elas, quando buscam alguém e tu dá um conhecimento, tu tá averbando aquele conhecimento, tu tá dando credibilidade àquele conhecimento, tu tá dizendo o que é. E isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, é que nem, eu escrevi agora, na verdade vai publicar amanhã, inclusive, eu sou colunista do Espaço Vital, e amanhã vai publicar um artigo sobre o Facebook, essa questão dessa polêmica ter suspendido contas aí de questões políticas. Não, e uma das coisas que eu... essa, Gustavo, vai estar no teu site também? Vai estar, eu vou publicar no meu site provavelmente semana que vem, mas amanhã publica no Espaço Vital. Tá. O que eu fiz? Eu fiz um comparativo justamente dizendo para as pessoas o seguinte, quando tu compartilha uma notícia, não importa se é no Facebook, no Instagram, onde é que é, o que tu está fazendo? Tu está credibilizando com o teu nome aquilo ali. E as pessoas não se dão conta, elas compartilham qualquer coisa, elas curtem qualquer coisa, elas encaram como se aquilo fosse uma brincadeira. Quando, na verdade, quando um terceiro, né? Por exemplo, eu, Gustavo, vou lá e compartilho alguma coisa de um colega advogado. Vou lá, achei legal, compartilhei. Pode ser uma bobagem, mas eu compartilhei. Os meus seguidores vão olhar e vão dizer, bom, mas se o Gustavo compartilhou, aquilo deve ser sério. Eu estou avalizando, eu estou assinando em branco, às vezes uma coisa que eu não verifiquei, que eu não sei, e eu estou dando credibilidade àquilo. E a gente faz isso com informação. E se você é um formador de opinião, né, por exemplo, ou você tem essa referência no meio onde você está, de ser um profissional que conhece... Mas todos, de alguma forma, né, eu acredito que todos somos, né? Independente o advogado, por ser advogado, né, na acepção da palavra, como profissional, e por ele se portar numa rede social ou em algum lugar de forma profissional, quando ele compartilha conhecimento, ele está compartilhando o quê? O munus público da advocacia. Ele está compartilhando aquilo que é o ideal da advocacia. Só que ao fazê-lo,
não é somente uma questão de estar atualizado, é uma questão de ter pelo menos o básico daquilo que tu deveria saber. Perfeito. O que eu às vezes sou contra, e alguns me dizem até, eu acho que tem um limite nisso, é que tem pessoas que às vezes no medo de falar alguma coisa, não, eu tenho que ter doutorado para poder falar sobre alguma coisa. Isso é equivocado. A sociedade de hoje não é que ela tenha que ser rasa, mas ela é mais veloz. Os métodos ágeis estão aí para nos mostrar que nós temos oportunidade sim de acerto e de erro. O que nós não podemos, em hipótese nenhuma, e principalmente em áreas tão voltadas às pessoas como a área de família, é brincar com as pessoas. E ao dar uma informação errada, eu estou brincando com as pessoas. E outro aspecto também, estava falando dessa da informação errada, é também atuar numa área tão delicada, como o título, o tema dessa live que nos trouxe aqui, do âmbito familiar, e não entender que para aquela pessoa que está ali discutindo, por exemplo, uma cama de ferro que foi da sua bisavó, como eu já vi, tem outro valor. Não é só o valor, não é só a questão patrimonial. Tem outras questões que estão imbuídas. Então, assim, na área que você estiver, esteja adequado a isso. É o que a gente está falando, cada vez mais você vai te capacitando, né? Não encerra essa aprendizagem, você está sempre em processo constante de atualização e de aprendizagem, né? Eu vi que meu pai está colocando um sinal de positivo ali, está me assistindo. Que bom. E ele é uma das pessoas assim que eu também tenho de referência, que eu sempre aprendi. Quer dizer, quando surgiu o computador, foi lá, aprendeu, trabalha com isso, né, na cidade onde ele mora. E é um profissional sempre à frente do seu tempo. Então, a gente, excelente. Como profissional advogado, precisamos cada vez mais, né? Porque a gente presta um serviço, e é um serviço, principalmente na minha área, na tua e tantas outras, que vai interferir e pode prejudicar muito, patrimonialmente e emocionalmente aquela pessoa. Sim. De forma que altere toda a vida dela, né? Nos próximos anos, que cause uma interferência positiva ou não. Se é possível que a gente faça algum trabalho, tanto você como consultor e eu como advogada, no âmbito de família e sucessões, prévio de uma orientação, melhor. Surgido o problema, quando chegam para a gente, e que se a gente puder encontrar uma resolução, e sempre há uma ou mais possibilidades, tanto na via extrajudicial como judicial, enfim, várias situações que nós temos, melhor. Porque esse âmbito são circunstâncias que apenas o ser humano é capaz de interferir e possibilitar essas resoluções, essas mediações, essas conciliações, e se isso não for possível mesmo, chegando ao judiciário, que alguém determine, né, qual é a forma. E para que alguém determine, você passa com alguém te representando até chegar lá. Então, é uma responsabilidade extremamente importante. E importante que essa tecnologia se alie a tudo isso para que a gente consiga desempenhar da melhor forma possível. Né? Sim. Nós temos hoje, até trazendo a questão da inteligência artificial para esse aspecto, a gente tem que lembrar que tem muita gente que, às vezes, ao estudar na faculdade de Direito, às vezes trabalha, etc., e ele acaba trabalhando muitas vezes com a questão tanto de modelos, quanto com questões mais, digamos assim, de somente direito. Então ele acaba vendo muito essa automação e essa repetição no direito. Em algumas áreas isso é bastante comum. O que ele pensa? Ele pensa que o direito como um todo é assim. E aí, neste caso, ele esquece do básico, que o advogado Ctrl+C, Ctrl+V vai desaparecer. Esse sim, esse vai desaparecer. Porque esse vai ser consumido pela automação, pela inteligência artificial e pelas inúmeras possibilidades de tecnologia aí que nós temos no mercado. Ao passo que, ao pegar um conflito, né, ao pegar uma situação prática, o advogado compreende que ali existem direitos que estão muito além da área que ele atua, que ali existem direitos que estão muito além da tecnologia, inclusive, mesmo sendo direito digital. Quer dizer, vamos pegar o caso, por exemplo, que envolve família e direito digital. Tu pega o exemplo de revenge porn, por exemplo, o pornô de vingança. Né? Envolve direito de família, porque pode ter sido um casal que pegou fotos e vídeos, etc. E eles vão fazer lá uma situação de tentar colocar em rede social para difamar o outro. Envolve isso, envolve o digital, porque na verdade o conhecimento digital é preponderante para que tu possa tirar aquilo do ar. Conhecimentos, tem vários para poder falar sobre isso. Mas assim, onde é que entra o aspecto aí? Entra que tu vai encontrar revenge porn, tu vai encontrar muita coisa escrita sobre isso.
basicamente explicando o que é. Uhum. Agora, explicar como é que tu captura o IP para poder buscar onde é que é a máquina e como se faz, explicar que, na verdade, tudo isso está atrelado a uma relação que não deu certo, que deveria ter sido resolvida em outro âmbito, né? E que existem daí mecanismos cíveis, família e de outras áreas reparatórios para isso, é outra ideia. Que isso não tem Google que ensine, não tem inteligência que ensine, não tem como construir. Né? Isso não tem. Quer dizer, tu pode pegar, vamos dar no exemplo do Revenge Porn, talvez seja útil também explicar para as pessoas, talvez elas não conheçam. O Facebook tem uma ferramenta automática de inteligência artificial em que tu pode fazer o upload do vídeo para dentro do próprio Facebook e o Facebook, aí tô repetindo aqui o que ele diz, tá? O Facebook garante que ele não vê o vídeo. Então, por exemplo, fiz um vídeo lá de sacanagem e agora me separei, tô com medo que que a minha mulher ou a outra pessoa lá bote na internet. O que tu faz? Tu vai no Facebook, tu faz o upload do vídeo e diz, isso aqui pode ser objeto de pornô de vingança. Eles criptografam, né, anonimizam o vídeo, e se alguém em qualquer lugar do mundo, com qualquer perfil, tentar postar aquilo ali ou um pedaço daquilo ali, o Facebook automaticamente não publica e exclui a pessoa. Então, existe mecanismo que a própria máquina está tentando evitar, mas não evita, muitas vezes. E o que é pior, ela diminui, mas ela não trata, por exemplo, que é outro fator que no direito de família também, por lidar com pessoas, é preponderante, ela não vai tratar, a máquina, o Facebook, a inteligência, não vai tratar, por exemplo, o psicológico de uma criatura que se mata porque viu uma foto sua nua na internet. Como N casos que a gente viu aí acontecer. Quer dizer, nós estamos com personalidades, com fragilidades tão grandes, que nós não podemos, nós como profissionais do direito, querer ficar somente no direito. Claro, né? Nós como... Sim, mas eu sempre digo esse cuidado. Questões, por exemplo, de ter conhecimento de outras áreas, na área que eu atuo, que você atua, mas eu tenho um cuidado muito grande ao dizer, não confundir essas coisas. Exemplo, eu, advogada no âmbito de família, tenho conhecimentos da área da psicologia para atuar na minha área, mas não misturar as coisas. Não vou, eu não ajo como terapeuta, claro, né? Sim, mas não é formação. É interessante como tem pessoas que parece uma necessidade de se apropriar e ultrapassam esse limite, né? E isso também é importante a gente deixar claro, até por questões éticas e profissionais, que não é por aí, né, Gustavo? Quer dizer, claro, um profissional está extremamente capacitado nessa área, o outro no outro. Então, essa semana passada mesmo, um encaminhamento que chegou para mim, você orienta a pessoa que não é caso, que não está nessa esfera de tratamento da área do direito, ou, né, é outra esfera. Enfim, eu acho que tudo isso é super importante. Estava pensando agora, nós estamos aqui, faltam poucos minutos aqui, 8 minutinhos, 5, para a gente acabar. E não sei se o pessoal gostava bastante desse tema. Eu pensei que a gente poderia até pensar numa outra live falando sobre essa questão dos algoritmos, que eu acho que é um tema que muita gente não sabe como que eles acontecem, e que também vai interferir bastante, né? Como que funciona e tudo mais. Essas perguntas também que estão chegando ali, que a gente não consegue acompanhar na nossa troca de ideias aqui no bate-papo. Sim, às vezes não dá para ver tudo. Às vezes não dá para ver tudo e elas podem ser enviadas para mim, ao menos no privado ali do Instagram. Para você também, né? Sim, tranquilo. Uma sugestão para uma próxima live, se o pessoal gostou, algum tema assim, para a gente ir encerrando. E de pronto, antes da gente finalizar, dizer que esses impactos da tecnologia numa área essencialmente humana, eles bem utilizados e bem orientados, eles terão um impacto positivo na minha análise, né? Sim, exatamente. Mas um impacto positivo, porque é o profissional que está à frente disso e que vai fazer o controle de que forma ele vai se utilizar dessa inteligência artificial. Até porque, isso também é papo para um outro momento, mas os tribunais não vão utilizar essa inteligência artificial, como alguns estão imaginando, para julgar sem que seja um humano lá, né, no final desses processos no âmbito de família, que é algo tão personalizado e delicado. Não é assim que vai... aí tu entra só, a automação ela existe como sugestão no primeiro momento, e mesmo para os lugares que já utilizam, como
países do nórdicos da Europa que utilizam robôs já para julgar, sempre são processos repetitivos e teses específicas. Então, é aquela história, né? Tese muito específica, a não ser que tu tenha alguma coisa muito diferente disso, realmente tu pode automatizar processos. Agora, a partir do momento que tu tem muito um lado pessoal, um lado de fatos, principalmente, muito forte, né? Tu não consegue fazer isso. Até por uma questão de prova. É verdade, é verdade. Mas então tá, foi um prazer conversar, trocar uma ideia. A gente acaba se encontrando em outros momentos e a live é uma possibilidade de nos mantermos em contato com outras pessoas também. Eu já vou agradecendo a todo mundo que nos acompanhou até agora. Vai ficar gravada essa live no Instagram profissional, no meu e no teu também, né? Sim. A gente consiga fazer isso e as pessoas podem Claro. assistir num outro momento, né, Gustavo, se não estiverem Sim, com certeza. É tranquilo conseguindo acompanhar hoje tudo. Com certeza. Também Foi um prazer, gente. Um prazer e uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade.